Glória a Deus, aleluia. Abra sua boca nesse momento e comece a dizer glória a Deus no seu lugar. Fala um aleluia bem forte aí. Meu querido, deixa eu te dizer, quando nós estamos na presença de Jesus, não tem como nós não estarmos alegres. Então dá um sorriso aí no seu lugar nesse momento. Mesmo que a situação seja difícil, é um dia para nós nos alegrarmos para aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Feche seus olhos onde você está, coloque a mão no seu coração. Ore pela sua vida nesse momento, ore pela sua casa, ore pela sua empresa, ore pelos seus filhos, ore pelos seus planos. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja nessa noite, nessa quinta-feira nós nos reunimos e nós queremos fazer menção aqui do Teu santo e poderoso nome. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar, Pai. Eu quero profetizar, Deus, aqui nessa noite, que esse culto vai ser conhecido, Deus, por um culto onde as pessoas serão transformadas pela Tua palavra. Essa igreja vai ser pequena por aquilo que o Senhor vai fazer nesses dias. Eu quero profetizar aqui, Deus, cura, Deus, que o Senhor, com Teu Espírito, Deus, possa adentrar os corações nessa noite. Que o Senhor, Deus, venha com providência, Deus, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada causa aqui, Deus, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor nesse lugar. Espírito Santo, venha adentrar a cada coração, venha trazer sabedoria, Deus, a cada homem, a cada mulher aqui nessa noite. Nós queremos profetizar, Deus, dizer que a nossa família pertence a Ti. Nós queremos profetizar, Deus, aqui que a nossa empresa vai ser uma empresa que vai glorificar o Teu santo nome. Nós queremos aqui profetizar, Deus, que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, ali o Senhor estará. Em nome de Jesus, Deus, onde a nossa mão for colocada, que o Senhor vá à frente. Nós estamos aqui, Deus, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Por isso começa a Tua obra em nós nessa noite, Deus. Faz aquilo que lhe apraz em nossos corações. Muda aquilo que precisa ser mudado, Pai. Em nome de Jesus eu declaro aqui nessa noite, que aqui somente o Teu Espírito vai falar, Deus. Nós silenciamos aqui, Deus, todo medo, toda preocupação, Deus, toda aflição, Deus. Tudo aquilo que não provém de Ti nós cancelamos agora e declaramos que cai por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Fala a cada coração aqui, Deus, que a palavra que vai ser semeada, Deus, ela possa frutificar, dar fruto em abundância e fruto que permaneça. Que as pessoas lá fora possam perceber, Deus, que nós servimos a um Deus verdadeiro, um Deus que salva, um Deus que restaura. É isso que eu te peço agradecido nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Aplauda o Senhor no seu lugar. Aleluia. Se você está feliz, dá um sorriso para essa pessoa que está ao seu lado. Fala que bom que você está aqui. Depois olha para outra pessoa. Se você tem intimidade, dá um abraço nela. Aleluia. E você pode se assentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Glória a Deus. Que louvor abençoado. Amém ou não amém? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos à Quinta da Vitória. Eu quero declarar sobre a sua vida que nessa noite você vai ouvir a voz do Pai sobre a sua vida como nunca antes. Amém? Esteja com seus ouvidos espirituais atentos àquilo que vai ser pregado aqui nessa noite. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui hoje que nos visita pela primeira vez? Primeira vez que você está aqui na Jet Church? Olha, ali temos um rapaz, lá temos mais um casal. Por gentileza, deixe seu braço levantado. Nós iremos entregar para você um Connect. Esse Connect servirá para que nós possamos entrar em contato com você. Aqui tem alguém aqui no meio? Alguém que nos visita pela primeira vez? Não, ninguém? Do lado de cá tem alguém? Maravilha, todos receberam. Ao final do culto, nós queremos conversar rapidinho com você. Então, nós estaremos aqui na frente. Você pode me procurar ao final desse culto aqui na frente com o salva-vidas. E nós vamos entregar para você um brinde, tá bom? E você é muito bem-vindo. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas aos visitantes, então. Glória a Deus e aleluia. Antes de nós passarmos pela palavra da oferta, eu quero dar aqui breves avisos. Olha só. Dia 2 de novembro, que vai ser na próxima semana, não nesse próximo domingo, no outro,
2 de novembro, nós teremos a escola de valores aqui na igreja. Talvez você esteja visitando a igreja, você vem de outra igreja para cá, e você fala assim: pastor, eu quero me envolver mais, eu quero fazer parte dessa família JET. Como é que eu faço? Você vem para a escola de valores, que é no primeiro e no segundo domingo de cada mês, às 17 horas aqui no Next Level, onde nós vamos apresentar para você a nossa igreja. Nós cremos que Chapecó é uma cidade que vai professar o nome de Jesus, e uma cidade que vai glorificar o nome dele, só que isso começa pelas nossas famílias. Então, se você está aqui, se você crê que Deus tem um propósito para ti na nossa igreja, nós queremos andar contigo, fazer parte daquilo que Deus vai fazer em Chapecó. Então nós convidamos vocês para participarem da escola de valores. Pastor, eu quero me batizar, eu já aceitei Jesus como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador, e eu quero descer as águas batismais. O batismo, ele simboliza a morte para a antiga vida e o nascimento para uma nova vida com Cristo. Então você também pode estar participando da escola de valores, que vai ser dia 2 de novembro. Vocês todos são convidados a participar. E para as mulheres, dia 4/11, terça-feira, nós temos secreto para elas. Então você, mulher, você tem um compromisso de chamar mais uma amiga. Chama aquela amiga do seu trabalho, a sua vizinha, aquelas pessoas que você ama, e traga para o secreto para elas. Vai ficar pequeno esse lugar aqui, amém? Vamos encher de mulheres aí que glorificam o nome de Jesus. E ao final do culto nós teremos Jet Burger. Então se você está com fome aí, né? Aí você olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, paga o Jet Burger para mim aí, ó. Final do culto, Jet Burger. Nós também estamos com as matrículas abertas para a Jet School. Então se você tem aí filho de 2 a 5 anos, você pode se inscrever ele, aliás, né, na Jet School. A Jet School é uma escola com princípios bíblicos, e nós queremos aí que as nossas crianças, os nossos filhos vão crescer no melhor lugar que eles podem, que é desde cedo, né, aprendendo como andar nos caminhos do Senhor. Amém, gente? Muito bem, pega a sua Bíblia aí rapidinho, abra ela no Evangelho de João, no capítulo de número 11, versículo de número 39. João 11:39. A minha versão é NVT. Se você conseguir colocar a mesma, por gentileza. Nova versão transformadora. Olha só, a Bíblia está narrando aqui a história onde Jesus chega e se depara com Lázaro morto. E Jesus lhe dá um comando e diz: rolem a pedra para o lado. Ordenou ele. Aí Marta disse: Senhor, ele está morto há 4 dias. Disse Marta, a irmã do falecido: o mau cheiro será terrível. Quem que disse isso para Jesus? Marta. Então Jesus queria fazer um milagre, mas Marta falou algo para Jesus: Jesus, não mexe lá. Muito bem, versículo seguinte. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Aí deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem aqui quer ver a glória de Deus? Você quer ver? Creia, mesmo que tudo seja contrário, mesmo que sob a sua perspectiva já vai estar fedendo, ó, não mexe lá. Creia, porque tudo é possível para aquele que crê. Amém? Agora, engraçado, pastor, por que você está falando de oferta aí? Jesus falou: eu não disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Agora, olha quando a Bíblia passa a citar o nome de Marta novamente. Vira a página aí, vai lá em João no capítulo 12, versículo 1. João 12:1. A última vez que nós lemos aqui, Marta foi citada quando ela disse: olha, tá fedendo, está cheirando mal. Olha o que acontece agora. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro. Lázaro estava morto, agora Lázaro está vivo. O homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia,
e Lázaro estava com ele à mesa. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, e ungiu com ele os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Aqui nós vemos alguém que pouco tempo atrás a sua irmã estava reclamando: olha, ele está fedendo já, Jesus, não mexe lá. Mas a partir do momento que Jesus faz uma obra na vida dessa família, essa mulher, ela é contada como alguém que entrega algo muito valioso aos pés de Jesus. A Bíblia vai dizer que esse perfume que Maria entregou aos pés de Jesus, ele era o equivalente, céus, a 300 denários, 300 dias de trabalho. Mas por que essa mulher, ela entregou esse perfume aos pés de Jesus? Porque ela tinha um coração grato por aquilo que Jesus já tinha feito na vida dela. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem motivos para agradecer nessa noite? Você tem motivos para agradecer por aquilo que Jesus já fez na sua vida? Um coração grato, ele também é um coração generoso. E eu estou pegando esse texto aqui para nos fazer lembrar daquilo que Jesus já fez até aqui. Muitas vezes nós viemos ao culto e falamos: Senhor, eu preciso que o Senhor faça. E cabe a nós fazer pedidos, petições, orações a Deus. Mas esse é o momento de nós agradecemos a Jesus por aquilo que Ele já fez até aqui. Amém? Então, os pastores estarão aqui à frente, aos gasofilados, os presbíteros também. E esse é o momento de você agradecer ao Senhor com aquilo que Ele tem dado a você. Honrar a Deus com os seus bens, com os seus recursos. Então pega esse envelope que está aí na sua cadeira, você pode ficar de pé no seu lugar nesse momento. Os pastores estarão aqui e eles declararão uma palavra de bênção sobre a sua vida e sobre as suas finanças. Então, a essa canção, você pode se colocar de pé no seu lugar e com muita alegria trazer os seus dízimos e as suas ofertas aqui no altar. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além do coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Meu querido, coloque a mão no seu coração, outra você estende para cá. Ore pela sua vida financeira nesse momento. Peça para que Deus dê a você um coração como o de Maria, que entregou aos pés de Jesus algo muito valioso. Mas também saiba que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos com a mão no nosso coração declarar que tudo que somos e tudo que temos pertence a Ti. E com a outra mão, Deus, estendida para cá, nós queremos abençoar cada oferta, cada dízimo, cada recurso aqui depositado. E que do Senhor, Deus, venha a resposta sobre a nossa vida. Nós queremos declarar que tudo que temos pertence a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que a resposta venha do céu sobre cada recurso aqui. Pai, eu te louvo, te agradeço aqui no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor no seu lugar. Glória a Deus, pastor Gabriel. Você pode se assentar onde você está. Aleluia. Glória a Deus, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, amém? Muito feliz de estar de volta, 2 quintas-feiras fora. Senti muita falta de estar aqui com vocês,
mas hoje é a noite que o Senhor separou e eu creio em algo poderoso da parte de Deus para as nossas vidas. Você crê nisso? Para começar, eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira delas é: você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Diminuiu o amém, né? No final eu vou fazer essa mesma pergunta. Vamos perguntar para ele. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 1, o primeiro salmo da Bíblia. Não dá para você esquecer. Salmos 1, uma porção rica da palavra de Deus. Vamos ler o capítulo inteiro, mas não se preocupe porque são 6 versículos. Esperar o pessoal que trouxe a sua Bíblia aí abrir. Eu vi que tem uns abrindo ainda. Se você achou, diga amém. Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Essa pessoa, ela é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é um salmo muito especial da palavra de Deus. Embora sejam 6 versículos, nesse capítulo que nós lemos, há o resumo da história da vida do homem. Nesse texto tem o resumo da história da vida do homem. O título dessa mensagem é O Segredo da Prosperidade. Porque o salmo começa dizendo como é feliz. Em outras versões diz bem-aventurado é. Jesus, o primeiro sermão que Jesus deu no Monte das Bem-aventuranças, Jesus trouxe ali as bem-aventuranças. Então Jesus, Ele tem o desejo que eu e você vivamos uma vida feliz. Jesus tem o desejo que eu e você vivamos uma vida bem-aventurada. É por isso que o primeiro salmo da Bíblia, no versículo 1, está dizendo como é feliz. Deus, Ele tem desejo que eu e você vivamos uma vida feliz. E nesse salmo é apresentado 2 tipos de pessoas: o ímpio e o justo. Não tem um terceiro tipo. Só tem 2 tipos de pessoas apresentados nesse salmo. Eu não sei você, mas eu quero ser como justo, justificado pelo sangue de Jesus. Então tem o ímpio e tem o justo. E também nesse salmo ele apresenta o que nós devemos fazer para viver uma vida próspera, e o que nós não devemos fazer para viver uma vida próspera. Perceba, a Bíblia é um livro que não contém só coisas boas, ela também contém coisas e exemplos ruins, para que nós possamos aprender com eles. Tem muitos homens na Bíblia que foram grandemente usados nas mãos de Deus, mas a Bíblia não deixa de mencionar os seus erros, os seus tropeços e as suas falhas, porque com os 2 exemplos nós conseguimos aprender, com aquilo que devemos fazer e com aquilo que não devemos fazer. Eu pergunto para você, você quer viver uma vida abençoada e uma vida próspera? Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver 3 pontos muito importantes de como viver uma vida próspera, baseado no texto que nós acabamos de ler. E nós vamos começar no versículo 1 de Salmos 1, vamos refletir sobre alguns pontos que estão presentes aqui nesse capítulo, nesse versículo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
nesse versículo aqui estão presentes 3 níveis de relacionamento. Às vezes, na nossa caminhada nós não percebemos, mas é isso que acontece. Olha o que o texto relata: aquele que não anda no conselho dos ímpios. Conselho é você ouvir. Então o primeiro nível de relacionamento que ele está dizendo aqui, é de você ouvir. E ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que não ouve o que não deve ouvir, que não ouve o conselho dos ímpios. Esse é o primeiro nível de relacionamento. Aquilo que nós temos ouvido, aquilo que tem entrado através dos nossos ouvidos e ido para o nosso coração. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque conselhos errados vão nos levar para lugares errados. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mais vale uma palavra para o sábio do que 100 açoites para as costas do tolo. Então nós devemos cuidar com aquilo que nós ouvimos, porque se nós não cuidarmos com aquilo que nós ouvimos, nós vamos ir para o segundo nível de relacionamento, que a Bíblia nos mostra que nós não devemos seguir, porque bem-aventurado é aquele que não faz isso. Bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios, e ele não se detém no caminho dos pecadores, porque uma vez que você ouve o que você não deve ouvir, você vai começar a caminhar por onde você não deve caminhar, porque aquilo que nós cremos, aquilo que está no nosso coração, determina a nossa maneira de agir, determina como nós viveremos a nossa vida. E se esse homem, que a Bíblia diz que nós não devemos ser, que ouviu o que não deveria ouvir, agora ele está caminhando com quem ele não deve caminhar. Paulo fala: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Você começar a ouvir quem não deve ouvir, quando você menos esperar, você vai estar começando a andar pelo caminho que essa pessoa anda. E não acaba por aí, porque ele fala um terceiro nível de relacionamento. Agora não é mais só ouvir, não é só mais andar, agora é se assentar. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui já há um nível de relacionamento. Jesus, ele se revelou na mesa, mas as más companhias também se revelam na mesa. Na mesa os corações se conectam, você tem relacionamento, você cria intimidade, relacionamento, amizade. Por isso que nós aqui na igreja, nós andamos através dos clãs, nós temos os clãs espalhados pela cidade, todos os dias da semana tem clãs aqui na igreja, para que nós possamos criar relacionamento. É muito importante você participar de um culto, mas não só participar de um culto, você precisa participar do corpo de Cristo, criar relacionamento. E aqui está justamente dizendo o oposto, quando nós nos assentamos na roda daqueles que escarnecem, daqueles que falam mal, daqueles que estão abrindo a sua boca para maldizer e não para bem dizer. Como eu disse, esse salmo, ele nos apresenta o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E aqui no versículo 1 ele apresenta o resumo da vida do ímpio, que ouve o que não deve ouvir, anda por onde não deve andar, e por fim ele se assenta com companhias que não deveria se assentar. Mas nós não faremos parte desse grupo, nós faremos parte do outro grupo que está descrito no versículo 2, olha o que diz: pelo contrário, não faça o que você acabou de ler, mas faça o que está dizendo aqui no versículo 2, pelo contrário, o seu prazer, o meu prazer, o seu prazer, está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Eu gostaria de destacar aqui para você o conceito da lei do Senhor. Jesus resumiu a lei do Senhor quando foi questionado. Lá em Mateus 22, do versículo 37 ao 40, Jesus resumiu os mandamentos, resumiu a lei. Jesus respondeu: ame o Senhor,
o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a você mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei do Senhor se resume a dois mandamentos: a você amar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. E ele destaca dois níveis de relacionamento. Nessa lei medita. A Bíblia é um livro que expressa a vontade de Deus para nós. E esse texto ele diz um verbo muito interessante, que é o de meditar. Você não vai encontrar na Bíblia a expressão leia a palavra de Deus. Você vai encontrar na Bíblia a expressão medite na palavra de Deus. Porque a meditação na palavra é um nível mais profundo de relacionamento. Não é só você passar o olho, não é só você conhecer, mas é você deixar a palavra ler você. Você lê a palavra e você permite que a palavra leia você. Você medita na palavra de Deus. E não só isso, de dia e de noite. Não é só no domingo, não é só na quinta-feira, não é só de manhã, não é só de noite, é de dia e de noite. O nível de intensidade de relacionamento que nós devemos ter com o Senhor deve ser de buscar a palavra, meditar na palavra, e isso deve ser de dia e de noite. Porque eu perguntei para você se você gostaria de ter uma vida abençoada, se você gostaria de ter uma vida próspera, e você falou que sim, e o segredo está aqui nesse versículo. Você deve gastar todas as suas forças para buscar ao Senhor, amar a Deus de tudo que você é, com tudo que você tem, com toda a sua força, e isso vai fazer com que os seus caminhos sejam bem sucedidos, porque no versículo 3, ele traz a consequência daquele que faz isso, e a consequência daquele que busca o Senhor dessa maneira no versículo 3 diz: essa pessoa é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Eu não sei você, mas eu quero que isso seja uma verdade na minha vida. Tudo que eu fizer seja bem sucedido, não porque é a minha capacidade, mas porque o meu coração está no lugar certo, o meu coração está nas mãos do Senhor. Tem um texto que ele é correlato com esse texto, Jeremias 17, o 7 e 8 diz: bendito, feliz, bem-aventurado aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. É Jeremias. Vamos ler, já que eu percebi que a galera do telão ali está muito rápida no gatilho. Jeremias 17, a partir do versículo 7. Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhagens permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. É isso que Deus deseja para mim e para você, que nós sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros, que dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham, e tudo que nós fizermos prosperará. A árvore que está dizendo aqui representa eu e você. Eu e você somos essa árvore plantada junto aos ribeiros. Mas eu pergunto para você, quem é o ribeiro? Vamos para Apocalipse 22 e 1, conhecer em quem nós devemos estar conectados. E a palavra de Deus diz em Apocalipse 22 e 1: então o anjo do Senhor me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai
do trono de Deus e do Cordeiro. A fonte dessa água é Jesus Cristo. É o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Se for para aplaudir, aplauda com toda a sua força, como se fosse para o Senhor. Então, nós precisamos estar conectados a Jesus Cristo, para que a nossa vida seja abençoada, para que a nossa vida seja próspera. Jesus disse em João 15:1: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. E Jesus diz: todo ramo que está ligado em mim, ele dá muito fruto, porque sem mim, Jesus falando, nada podeis fazer. A definição de viver uma vida próspera, biblicamente falando, talvez seja um pouco diferente da definição que nós temos de viver uma vida próspera, porque o senso comum, você falar viver uma vida próspera, automaticamente você associa ser próspero a ter uma condição financeira favorável. Isso sim pode ser uma maneira, uma manifestação da graça de Deus na sua vida. Mas o que o texto nos apresenta aqui, que a prosperidade bíblica não é você tão somente ser próspero financeiramente, mas você ser próspero, segundo a definição bíblica, é você frutificar aonde você foi plantado. A definição bíblica de prosperidade é você ser frutífero aonde você foi plantado. Jesus falou no mesmo texto de João 15, versículo 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O Senhor nos criou para viver uma vida feliz. O Senhor nos criou para viver uma vida próspera. E para que isso aconteça na minha e na sua vida, nós precisamos estar conectados a Jesus Cristo. Como disse no texto de Jeremias 17, as raízes se estendem até que ela possa encontrar um lugar onde ela se nutre. E isso faz com que a árvore produza frutos. A fonte da minha e da sua vida não é o nosso trabalho, não é a nossa família, não é aquilo que você tem na sua conta bancária. A fonte da minha e da sua vida é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos conectados nele, nós produzimos, mesmo que tenha seca, mesmo que tenha sol, mesmo que as condições não sejam favoráveis, você é como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que você faz prospera. E isso só acontece porque as suas raízes estão conectadas em Jesus Cristo, o autor da vida, aquele que tem a água que sacia toda a sede, aquele que tem a água que nos faz beber e jorrar, nos tornar uma fonte a jorrar. Nós precisamos estar conectados a Jesus Cristo. E uma evidência que nós estamos conectados a Jesus é que no lugar que você está plantado, na sua família, no seu contexto social, no seu trabalho, aonde Deus te colocou, ali você é frutífero, ali você dá frutos. E o detalhe que me chama muito a atenção desse texto, e também da visão que Ezequiel teve daquele rio, é que a árvore aqui mencionada, não é descrito o tipo dessa árvore, diz que é uma árvore. E eu entendo com isso, que aqui, nesse auditório que nós estamos reunidos, que hoje é a igreja do Senhor, tem muitos tipos de árvore. Tem a figueira, a macieira, bananeira, e aí vai. A quantos tipos de árvore você conseguir pensar? Mas o texto não caracteriza o tipo da árvore, mas ele diz que há muitos tipos de árvore. Nós podemos entender isso com o texto de 1 Coríntios capítulo 13, que diz dos dons que o Senhor depositou sobre nós. Então, ao analisar isso, nós podemos
concluir que talvez você vai estar plantado em um lugar diferente da pessoa do seu lado. E talvez você seja uma árvore diferente da pessoa que está do seu lado. O fruto pode ser diferente, o dom, a maneira disso acontecer é diferente. Mas o fato é que nós precisamos frutificar. Nós precisamos ser resposta de Deus. E às vezes nós nos comparamos com alguém que prega, com alguém que canta, com alguém que está lá na porta, e você pensa, eu não posso ser assim. Mas talvez você não precise ser assim. Você só precisa entender que tipo de árvore você é, e que fruto o Senhor quer dar através da sua vida. E quando nós nos conectamos com Jesus, o fruto ele é automático. Porque Jesus ele nos faz ser frutíferos. Jesus ele nos faz produzir frutos para o reino de Deus. E o detalhe do fruto é que você não produz para você. O fruto que você produz é para outra pessoa para que outra pessoa possa se alimentar. E isso é igreja. Igreja é um dom, algo que Deus depositou em você, para que outra pessoa possa usufruir disso. E aquilo que você não tem, a árvore do seu lado tem, e você vai lá nela e come, se alimenta, e se farta disso. É um corpo. Paulo compara, Jesus fala que ele é a cabeça do corpo da igreja, que tem muitos membros, muitas funções. Então a nossa missão nessa noite ao ler esse texto é estar ligados, conectados a Jesus. E isso vai nos tornar pessoas frutíferas. Quando nós pararmos de nos preocuparmos com o fruto e começarmos a nos preocuparmos, a nos conectar ao Senhor, com o Senhor, buscar ao Senhor, meditar na palavra, com intensidade de dia e de noite, os frutos vão ser consequências na nossa vida. E diz que tudo que essa pessoa faz, prosperará. Tudo que nós colocarmos a nossa mão, vai prosperar. Porque é o Senhor Jesus através da sua vida. E eu quero dar 2 exemplos na Bíblia, de pessoas que foram assim. O primeiro deles é de Esther, uma mulher que foi tirada, uma menina que foi tirada do seu contexto, foi inserida num povo que ela nem conhecia, cuja língua ela não falava. A Bíblia diz que ela não foi tratada com favoritismo, mas a Bíblia diz em Esther 2,15, que Esther era favorecida por todos as que aqui haviam. Em outras palavras, a Esther tinha graça diante das pessoas, porque a presença de Deus era com ela. O tratar com favoritismo é de ela ser tratada pelas pessoas de uma maneira diferente. Não, ela não tinha nada de tratamento diferente, mas a presença do Senhor era com ela. Isso fez com que ela alcançasse o favor de Hegai, o oficial responsável pelo harém naquela época. Isso fez com que ela tivesse o favor diante do rei, e em várias circunstâncias que se desenrolaram ali no livro de Esther. Mas o fato é que ela tinha a presença de Deus sobre ela, e isso fez com que as portas fossem abertas na vida dela. Outro exemplo de José, Gênesis 39:15 diz, que desde que encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Um escravo colocado numa posição de liderança fez com que Potifar fosse abençoado por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Não era porque Potifar era bom, era porque José estava naquela casa. E a bênção do Senhor sobre José trouxe prosperidade para aquela casa. E não parou, porque ele foi preso. E a Bíblia diz, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Essa é a consequência de alguém que está conectado do Senhor. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender nessa noite, que resume tudo o que estamos falando aqui, eu e você precisamos do Senhor na nossa vida. Sem o Senhor nós não somos nada, mas com o Senhor nós temos tudo. Nós temos o autor da vida. E quando nós nos conectamos com o Senhor, buscamos ao Senhor,
a nossa vida começa a prosperar, a nossa vida começa a ter sabor, ter cor. O seu trabalho, talvez você vai estar trabalhando para alguém, e aquela pessoa vai ser abençoada, por causa de você, porque a bênção do Senhor está sobre você. Na igreja, no clã, onde você colocar as suas mãos, o texto diz, prosperará, porque você é como uma árvore que está conectado no ribeiro, e esse ribeiro nunca seca, esse ribeiro nunca falha. O desejo de Deus para nós, é que vivamos uma vida abençoada, e uma vida próspera, e uma vida frutífera, mas para isso nós precisamos nos conectar com Ele. Como eu falei, esse capítulo, ele narra a história do homem, e aqui no fim ele conclui, qual é o fim do ímpio, e qual é o fim do justo. Vamos ler. Não é o caso dos ímpios, no versículo 4 de Salmos 1, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Olha a diferença da árvore e da palha. A árvore tem raízes, a árvore é firme, mas a palha, o vento leva, ela é inconstante, para onde soprar vai, a nova moda vai, aquilo que estão dizendo vai, a árvore não, ela é enraizada, ela é conectada, e essa é a nossa vida com o Senhor. Nada que pode acontecer lá fora, pode nos desconectar dessa palavra, que é a fonte de água viva. Então está dizendo que esse não é o caso dos ímpios, e não é o nosso caso também, mas é para que nós possamos aprender. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Gente, haverá um julgamento, haverá um dia que o justo juiz vai se levantar, e a pessoa que andou no conselho dos ímpios, imitou a conduta dos pecadores, e se assentou na roda dos zombadores, está dizendo que não resistirá no julgamento, nem os pecadores resistirão na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A Bíblia, em toda ela, só há dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho que agrada a Deus, o caminho que desagrada a Deus, o caminho que leva para o céu e o caminho que leva para o inferno. Não resistirão no dia do julgamento, mas eu quero crer que não é o caso de nenhum de nós que está aqui nessa noite, porque o nosso prazer está na lei do Senhor, e nós vamos buscar viver uma vida que agrada a Deus, e isso vai fazer de nós pessoas prósperas, pessoas abençoadas e pessoas frutíferas. Amém? Você recebe essa palavra? Convido você a se colocar em pé. Como eu falei, eu iria concluir com a pergunta que eu comecei. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Amém? Então vamos orar. Eu convido você a colocar a mão no seu coração, feche seus olhos, curve a sua cabeça em sinal de reverência a Deus. Senhor Jesus, de forma humilde, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, porque nós reconhecemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos dependentes da Tua graça. Nós queremos nessa noite estar conectados ao Senhor, e não só nessa noite, Pai, mas todos os dias da nossa vida, que a nossa fonte seja o Senhor, que nada externo, Pai, possa nos abalar, porque na Tua palavra está escrito que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Não, nem a tribulação, a espada, o perigo, a nudez, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nós queremos viver a nossa vida conectados no Senhor. Nós queremos, Pai, começar bem, andar bem e terminar bem. Sonda-nos nessa noite e nos conhece, Pai. Vê se há em nós algum caminho que Te desagrada.
e nos conduza, Senhor, pelo caminho eterno, pelo caminho da prosperidade, o caminho que nós frutificaremos, Pai, para o Teu reino e para a Tua glória. Essa é a nossa oração, e esse é o nosso desejo nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós Te agradecemos. E se você crê e concorda, você diz um amém bem forte aí no seu lugar, e você dá a sua melhor salva de palmas a Deus. Glória a Deus. Hoje é um culto muito especial. Quantos aqui foram abençoados? Glória a Deus. Que você também seja uma bênção por onde Deus te levar. Mas o culto ainda não acabou, porque hoje é culto de Santa Ceia. A Santa Ceia é uma ordenança do Senhor Jesus. Jesus falou: façam isso em memória de mim. Eu pergunto para você, o dia em que eu casei com a Rebeca, que foi há 3 anos e alguns meses atrás, eu meio casei ou eu casei por completo? Eu meio casei ou casei por completo? Foi por completo. Eu pergunto para você, o dia que você recebeu Jesus na sua vida, que você fez uma aliança com Ele, que você desceu as águas batismais, simbolizando essa aliança com o Senhor, você foi salvo pela metade ou você foi salvo por completo? Pela metade ou por completo? Eu e a Rebeca temos 3 anos e meio de casado, mas nós somos 100% casados há 3 anos e meio atrás, correto? Só que o relacionamento que eu tenho com ela hoje é diferente do relacionamento que eu tinha com ela há 3 anos e meio atrás? Sim ou não? Você pode perguntar por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia apresenta a salvação em 3 tempos verbais: no passado, no presente e no futuro. Diz: desenvolvei a vossa salvação. Nós fomos salvos, resgatados no dia que descemos as águas batismais e que recebemos Jesus no nosso coração publicamente. Mas nós estamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele. É para isso que serve a Santa Ceia. Façam isso em memória de mim. Embora você foi salvo no dia que recebeu Jesus, todos os dias você está num processo, que é o processo da santificação. É o processo de estar errando e melhorando, buscando, bebendo dessa graça, bebendo de Jesus, bebendo dessa água. É por isso que Paulo fala que ao participarmos do corpo, analise pois o homem a si mesmo. Por que analisar a si mesmo? Nós devemos olhar para dentro de nós ao participarmos da ceia e refletirmos o que estamos fazendo com o que Jesus fez e conquistou por nós naquela cruz. A obra de Jesus naquela cruz não acabou no dia que você recebeu Jesus, ela continua todos os dias até o dia que Jesus irá voltar. É por isso que Jesus fala em Lucas 22:19, que nós beberíamos desse cálice, desse sangue no dia que o Senhor voltar, mas até o dia que Ele não vier, nós cearemos em memória de mim, em memória do corpo de Jesus nós ceamos. É por isso que a ceia é para aqueles que têm aliança com o Senhor. É para nós olharmos para dentro de nós e refletirmos o que temos feito com o sacrifício de Jesus naquela cruz. Será que nós temos vivido de uma forma que agrada a Deus? As nossas atitudes, será que aquilo que era o nosso erro ontem continua hoje e está pior amanhã? Ou nós estamos buscando melhorar, buscando crescer e desenvolver? Porque como eu falei, a Bíblia fala sobre salvação. No passado nós fomos salvos, no presente estamos sendo salvos, e desenvolver a salvação até o dia que isso vai ser consumado, na volta do Senhor Jesus. Esse é o dia que nós vamos ser perfeitos. O nosso casamento nunca vai ser perfeito, porque é 2 pessoas falhas. O nosso relacionamento com Jesus nunca vai ser perfeito, até o dia que Ele voltar. Por isso que você não se forma na igreja. Não é igual a faculdade, 5 anos está aqui o diploma crente oficial. Não é isso, não é assim. Nós precisamos todos os dias, daquele que está há 50 anos da igreja, para aquele que começou ontem,
Nós precisamos de Jesus todos os dias, porque o Senhor entra em nós, mora em nós, e Ele começa a transformar e trabalhar no nosso coração. Eu quero que você tenha em mente isso, ao participar da Santa Ceia. Você tem uma aliança com o Senhor, porque ao participar você declara que você tem, mas também reflita sobre aquilo que você tem feito, com o que Jesus conquistou por você naquela cruz. Ao som desse louvor, os elementos serão distribuídos. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Lucas 22:19, Jesus, pegando o pão, Ele deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do corpo do Senhor, que foi partido por mim e por você. Participemos. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Nós que éramos escravos, nós que não éramos povo, nós que não tínhamos aliança, através do sangue precioso de Jesus, hoje nós temos aliança com Deus, nós temos relacionamento com Deus, nós temos o livre acesso a Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em memória do sangue de Jesus, o sangue da nova aliança que nos traz comunhão com Deus, que nós possamos participar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela obra do Senhor daquela cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos encontrou, mesmo quando estávamos perdidos e nem sabíamos que precisávamos de um Deus, que precisávamos do Senhor. Mas o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu novas vestes, e que a nossa vida, Pai, possa servir para glorificar o Teu nome, que nós possamos produzir frutos que glorifiquem ao Senhor. É o que nós te pedimos, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Glória a Deus. Culto abençoado, né? E nós concordamos que quinta-feira que vem vai ser a melhor culto da vitória, a melhor quinta da vitória que já aconteceu até o dia de hoje. Cremos que Deus vai derramar algo muito especial sobre as nossas vidas. Então você é esperado, você é convidado. Nós desejamos que você convide pessoas, seja a resposta de Deus
na vida das pessoas, e que possamos juntos aqui vir apresentar o nosso melhor culto a Deus. Eu posso contar com você? Amém, glória a Deus. Eu quero ver você aqui então quinta-feira. Antes de nós encerrarmos, quero saber quantos estão numa campanha de 7 quintas-feiras. Levanta a sua mão assim bem alto. E eu gostaria de saber se tem alguém que deseja iniciar hoje uma campanha de 7 quintas-feiras. Você quer apresentar algo diante do Senhor? Também levante a sua mão. Glória a Deus por todos vocês que estão na campanha. Eu oro e peço que o Senhor responda ao clamor que tem apresentado diante dele. Que o Senhor, Pai, possa manifestar a tua graça sobre a vida de cada filho e cada filha aqui, e possa responder do alto, Pai, seja o sim, seja o não, seja o espere do Senhor, que essas pessoas aqui possam testemunhar daquilo que o Senhor vai fazer na vida delas, em nome de Jesus, amém. Você pode colocar a sua mão na posição de receber. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos por cada pessoa que o Senhor atraiu a esse lugar. E nós oramos, Pai, nos despedindo, Pai, desse ambiente, mas não da Tua presença. Que o Senhor vá com cada um dos Teus filhos, aos seus afazeres, até as suas casas. Livra de todo mal, de todo acidente. Que cada um, Pai, possa chegar em paz e com alegria. E que todos, Pai, possam ser prósperos, frutíferos e abençoados. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Te espero aqui quinta-feira que vem. Boa noite. Povo abençoado, estamos aqui celebrando o novo nascimento.